o ex-presidente Bolsonaro não pode ser julgado pelos amigos e companheiros de Lula no Supremo Tribunal Federal. A lei é muito clara e ela não autoriza que certos ministros do STF participem do julgamento do ex-presidente. Em linhas gerais, um juiz ele é considerado suspeito ou impedido quando ele tem algum vínculo com o processo, algum relacionamento com as partes ou algum interesse no resultado do julgamento. Por exemplo, o STF anulou todas as condenações do Lula por corrupção porque considerou que o juiz de primeira instância, Sérgio Moro, desejava condená-lo para construir a sua própria carreira política anos depois. Agora, no caso do ex-presidente Bolsonaro, o justo, o correto seria seguir essa interpretação rigorosa das hipóteses de suspeição e impedir que ministros potencialmente interessados em prejudicar Bolsonaro não participem do seu julgamento. O caso mais evidente é o do ministro Cristiano Zanin, ex-advogado pessoal do Lula. Recentemente, o próprio ministro já se declarou impedido de julgar um recurso do Bolsonaro numa ação lá no TSE por ter atuado contra o ex-presidente na campanha eleitoral do Lula em 2022. Já o Código de Processo Civil, artigo 144, inciso 9, também impede que o juiz julgue alguém contra o qual ele já moveu uma ação, seja como parte ou como advogado, o que é o caso do Zanin e também do Flávio Dino, que moveu uma queixa-crime contra o Bolsonaro em 2021. É de domínio público a amizade íntima entre o ministro Dino e o senhor Lula da Silva, Gilmar Mendes, e do presidente do tribunal, o Luiz Roberto Barroso. Para quem não se lembra, o Gilmar Mendes se referiu ao Bolsonaro e à sua assessoria como uma agente de porão da milícia do Rio de Janeiro, lá embaixo na escala das degradações, fecha aspas. Por sua vez, o Barroso se gabou de ter, aspas, derrotado o bolsonarismo para permitir a democracia, fecha aspas. Portanto, se por um lado o Zanin e o Dino são amigos íntimos do Lula da Silva, por outro lado, Gilmar e Barroso são inimigos capitais do Bolsonaro. O Moraes, ele figura no processo contra Bolsonaro como relator, como autoridade investigadora, como vítima e agora como juiz, o que é uma flagrante ilegalidade autoritária, só permitida pela distorção da lei vigente. Aqui um agravante. Além de investigador e julgador, o ministro relator do inquérito, o Alexandre de Moraes, é vítima dos fatos investigados. Não há como imaginar situação mais comprometedora da imparcialidade e da neutralidade dos julgadores, que são princípios constitucionais que inspiram o sistema acusatório. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, você está protegido pela lei não significa obter sucesso nos tribunais. Triunfa quem está protegido pelos interpretadores da lei. E esse certamente não é o caso do ex-presidente Bolsonaro.